Olá, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula na disciplina Doutrinas Bíblicas. Antes, uma breve oração. Paizinho, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, queremos agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede a cada dia, pelo sustento em todas as áreas de nossa vida. Senhor, pedimos sempre que, através do Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento para que possamos conhecer mais e mais a palavra do Senhor, porque a Sua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pai, em nome de Jesus, me ajude nessa ministração para que seus ouvintes possam ter uma boa aula em nome de Jesus. Amém? Bom, então vamos lá, pessoal, dando continuidade, tá bom? Essa é a segunda aula. Assim, desenvolveram um sistema doutrinário peculiar, ou seja, a crença em duas divindades, uma todo-poderoso, chamada de Jeová, e outra menos poderosa ou apenas poderosa, chamada de Jesus. Esse ensino cai de vez no politeísmo, ou seja, a crença em duas ou mais divindades, algo que é impensável na fé cristã monoteísta, bem diz o credo niceno ou atanaísmo, pois, da mesma forma que somos compelidos pela verdade cristã a reconhecer cada pessoa por si mesma como Deus e Senhor, assim também somos proibidos pela religião católica universal de dizer: existem três deuses ou três senhores. A crença num Deus eternamente subsistente em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, contempla a realidade bíblica sem ferir o monoteísmo ético. Não enveredamos para o politeísmo nem para a negação das pessoas. Assim, a doutrina da Trindade não é irracional e antibíblica, como querem os grupos não ortodoxos, mas é plenamente bíblica e verdadeira. Que bênção! Vamos lá. Temos, porém, de ter em mente que as seitas arianas não conseguem dissociar a palavra Deus do Pai. Todas as vezes que dizemos que Jesus é Deus, elas, no seu complexo sistema de entendimento, acusam a ideia de que estamos confundindo o Pai com o Filho. As seitas arianas precisam entender que, quando estamos falando de que Jesus é Deus, não estamos dizendo que Jesus é o Pai, que seja o Espírito Santo, mas o sistema de entendimento desenvolvido por essas seitas não permite esse raciocínio. E a primeira coisa que ouvimos delas quando falamos que Jesus é Deus são as seguintes indagações. Se Jesus é Deus, então ele orou para si mesmo? Se Jesus é Deus, então o céu ficou vazio quando ele veio à terra? Se Jesus é Deus, então Deus morreu? Tudo isso porque elas confundem as pessoas da divindade. Essas perguntas, melhor dizendo, das seitas arianas devem direcionar para os unisistas e não para os que acreditam na Trindade, já que a Trindade são três pessoas em unidade divina. Daí o motivo de qualquer das três pessoas pode ser chamada de Deus. Outro problema levantado pelas seitas que rejeitam a doutrina da Trindade é aplicar as passagens bíblicas que se referem ao Pai como homem. Para contradizer sua natureza divina, ignoram que o Senhor Jesus possui duas naturezas, a divina e a humana. Assim, essas seitas apresentam as passagens bíblicas que provam a humanidade de Jesus para negar a sua divindade, sendo que essas passagens não contradizem sua divindade, apenas provam outra natureza, a humana. Assim como as passagens que revelam a divindade de Jesus não contradizem a natureza humana, mas simplesmente revelam sua outra natureza, a divina, já que o Filho possui
duas naturezas, verdadeiro homem. 1 Timóteo 2,5 e verdadeiro Deus. 1 João 5:20. Assim, reza o Credo Niceno acerca de Jesus: igual ao Pai no tocante à sua deidade e inferior ao Pai no tocante à sua humanidade. No importante documento intitulado Tomo de Leão, que foi bispo de Roma em 440 e 461, parte 3 diz: assim, infectadas e reunidas em uma pessoa as propriedades de ambas as naturezas, a majestade assumiu a humildade, a força assumiu a fraqueza, a eternidade assumiu a mortalidade e, para pagar a dívida de sua condição, a natureza inviolável uniu-se à natureza que pode sofrer. Desta maneira, o único e idêntico mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, pode, como convinha a nossa cura, por um lado morrer e, por outro, não morrer. E na parte 4 diz: neste mundo fraco entrou o Filho de Deus, desceu do seu trono celestial sem deixar a glória do Pai, e nasceu segundo uma nova ordem, mediante um novo modo de nascimento, segundo uma nova ordem, visto que, invisível em sua natureza, se fez visível na nossa, e ele é incompreensível, se tornou compreendido, sendo anterior aos tempos, começou a existir no tempo, Senhor do universo, revestiu-se de forma de servo, ocultando a imensidade de sua excelência. Deus impassível, não se horrorizou de vir a ser carne passível e mortal. Não recusou as leis da morte, segundo um novo modo de nascimento, visto que a virgindade, desconhecendo qualquer concupiscência, concedeu-lhe a matéria de sua carne. O Senhor tomou da mãe a natureza, não a culpa. Jesus Cristo nasceu do ventre de uma virgem, mediante um nascimento maravilhoso. O fato de o corpo de o Senhor nascer portentosamente não impediu a perfeita identidade de sua carne com a nossa, pois ele, que é verdadeiro Deus, é também verdadeiro homem. Nesta união não há mentira nem engano. Corresponde-se numa unidade mútua à humildade do homem e à excelsitude de Deus, por ser misericordioso. Deus, divindade, não se altera, por ser dignificado. O homem, humanidade, não é absorvido. Cada natureza a Deus e a de servo, realiza suas próprias funções em comunhão com a outra. O verbo faz o que é próprio do verbo. A carne faz o que é próprio à carne. Um fulgura com milagres, o outro se submete a injúrias. Assim como o verbo não deixa de morar na glória do Pai, assim a carne não deixa de permanecer ao gênero humano. Portanto, não cabe a ambas as naturezas dizerem: o Pai é maior do que eu, ou eu e o Pai somos um, pois, ainda que em Cristo, nosso Senhor, haja só uma pessoa, Deus, homem, o princípio que comunica a ambas as naturezas as ofensas é distinto do princípio de que lhe torna comum a glória. O autor evangélico Robert Bauman Jr. declara que, com muita propriedade e profundo senso de responsabilidade, existe a escolha. Portanto, entre crer no Deus verdadeiro, conforme ele se revelou, com mistérios e tudo,
ou crer num Deus que é relativamente fácil de ser compreendido, mas que tem pouca semelhança com o Deus verdadeiro. Os trinitários estão dispostos a conviver com um Deus a quem não consegue compreender plenamente, já que adoramos a Deus conforme Ele se tem revelado. Amém? Vamos ficando por aqui. Na próxima aula, dando continuidade, vamos falar um pouquinho sobre as considerações finais sobre a Trindade. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Beijo no coração.